Você já se perguntou qual o papel das vestes nos nossos dias e na nossa natureza terrena? Se já, você já chegou a se perguntar o que essas vestes podem significar no mundo espiritual? É isso que a gente vai conferir no vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ao Remodelado à Luz da Bíblia. E hoje a gente vai falar sobre esse tema tão interessante, as vestes espirituais. Mas antes, vamos começar? Nossa leitura bíblica que vai conduzir aqui o nosso estudo vai estar no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. Bom, aqui a gente vê o relato do apóstolo Paulo falando esses coríntios o que seria, né, a nossa vida aqui na Terra. Ou seja, a nossa casa nessa Terra, né, o nosso tabernáculo aqui, ele está se referindo ao corpo. E ele se referindo ao corpo, ele cita alguns pontos, né? Ele fala que nós devemos reconhecer o papel do corpo, né? O primeiro ponto, que é quando ele fala, né, do nosso tabernáculo terrestre. O nosso corpo terreno tem um papel importante, pois é templo do Senhor aqui na terra. Ou seja, assim como naqueles templos bíblicos, né, do Antigo Testamento, existia-se o tabernáculo e depois o templo, e era a morada de Deus, né, ali na terra onde Deus estava ali aceitando, né, os sacrifícios, vendo as ofertas que eram oferecidas. O nosso corpo terreno hoje, ele é considerado esse tabernáculo, esse templo do Senhor. Mas, sabendo, né, e reconhecendo esse papel do corpo, nós devemos também reconhecer o nosso papel com esse corpo, com esse templo, né, esse tabernáculo do Senhor. Por isso devemos nos comportar como tal. Assim como naquele tempo era lindo, cheio de coisas preciosas e a presença principalmente do Senhor, e com muito pudor e muito respeito e muito temor ao Senhor, porque se eles sacerdotes oferecessem os sacrifícios ali em pecado, eles poderiam morrer. Então nós também devemos reconhecer o nosso papel, né, com o nosso corpo terreno, e nos comportar com honra e pudor, servindo a Deus com um bom testemunho, para que nós possamos testemunhar Cristo em todas as circunstâncias e também servimos aos nossos irmãos, né, com esse bom testemunho e com esse temor do Senhor. Que nós possamos carregar isso dentro de nós, esse temor vivo do Senhor dentro de nós, né? Como a própria Bíblia fala, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós devemos reconhecer para que eu estou aqui na Terra, né? E como que eu estou aqui? É num corpo humano? Eu sei que esse corpo não é à toa. Ele me diz algo celestial, ele me diz algo do céu. Então o que ele diz? Que nós somos a morada de Deus aqui na Terra, né? E que nós devemos nos comportar como tal. Bom, o segundo ponto que o apóstolo Paulo ele fala, que ele cita, né, nesse versículo, é edifício. E aqui a gente vê ele dizendo: temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então aqui ele compara. Primeiro ele tinha falado, né, da casa feita por mãos, né, a casa terrestre, e aí ele compara com a casa espiritual, né, a casa nos céus, né, que ele fala que não é feita por mãos, mas ela está nos céus. Nos céus teremos morada junto a Deus, o Altíssimo. Assim sendo, já não precisaremos mais de casas feitas por construtores, por tijolos, pedras, mãos humanas, físicas, né? Mas nesse edifício espiritual adoraremos ao Senhor juntos. Então aqui ele fala desse edifício espiritual, né, dessas vestes espirituais, desse edifício que vai estar no céu e vai ser eterno, né, não vai ter um fim como o nosso corpo humano tem aqui na Terra, né, que um dia ele nasce, ele cresce, né, ele se desenvolve e morre, né. Então nós temos esse edifício espiritual nos céus,
onde não vai ter um fim, vai ser de eternidade a eternidade. Bom, vamos continuar lendo, né, esses versículos próximos para a gente entender mais sobre esse tema. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é anunciando o céu. Aqui, enquanto estivermos neste corpo humano e terreno, físico, devemos ansiar o céu. Aqui ele cita até, né, que enquanto nós estamos aqui, a gente geme, a gente anseia, ou seja, a gente não deixa se levar por essa vanglória, nós não deixamos nos conformar, né, com essa sensação de que aqui é o fim. Nós somos peregrinos aqui nessa terra, ansiando, aspirando esse revestimento espiritual. Então nós devemos ser assim, ansiar esse revestimento espiritual, né, que vamos conseguir no céu. Não podemos nos conformar com aquilo que é terreno, temporário, humano, mas nós devemos ansiar pelas coisas espirituais, pelas coisas ainda que nós vamos viver no céu. E isso é um exercício diário, um exercício que nós devemos disciplinar a nossa alma, a nossa mente, a não nos conformarmos com as coisas do mundo, mas nós aspirarmos às coisas celestiais. Então, aqui a gente vai entrar no ponto que vai abranger algo que a gente vive no nosso dia a dia e a gente muitas vezes nem se toca como isso é espiritual. Esse ponto é as vestes. E a gente vai ver isso nesse versículo 3. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus. Aqui as vestes elas simbolizam um preparo, né? Elas simbolizam esse cuidado que nós temos que ter com a presença de Deus, né? Que nós temos que ter para quando o Senhor voltar, a gente não se encontre em falta, mas a gente se encontre plenamente preparados para a volta dele. Como a gente até vê algumas parábolas Jesus falar, as 10 virgens, aquela dos talentos. Aqui as vestes elas simbolizam preparo e não sermos encontrados de surpresa, despreparados. Enquanto a nudez significa vergonha, despreparo, sem santificação. A nudez ela significa uma pessoa totalmente despreparada. Devemos estar revestidos das nossas vestes sacerdotais, que ao mesmo tempo são as nossas armaduras, né, nesse mundo terreno, que nós vamos lutar contra as forças malignas, contra o diabo, para que nós realmente venhamos ser os soldados do Senhor e para combatermos o maligno. Não podemos nos deixar levar pela moda mundana, né, a moda que dissemina a nudez, a moda que dissemina a falta de pudor, a moda que dissemina tantas coisas erradas, o desejo, a lascívia, a ganância por querer sempre algo mais caro do que o outro, ou querer algo melhor, assim, no sentido de se aparecer mesmo. Nós não devemos, nós devemos ser blindados por Deus e revestidos das nossas vestes sacerdotais e espirituais e da nossa armadura. Né? Não que a gente não possa vestir uma roupa bonita, não é isso. Mas a questão é a intenção do nosso coração. Quando a gente se veste, a gente tem que se vestir pensando, será que o Senhor se agrada da roupa que eu estou vestindo? Será que o Senhor vai se agradar daquilo que eu estou colocando no meu corpo? Será que eu estou provocando alguém um desejo, uma vontade de pecar, uma tentação? Ou será que eu estou servindo os meus irmãos com pudor, honra e humildade? Né? Honrar os outros e honrar a Deus, né? E ter a humildade e realmente deixar Deus conduzir aquilo que a gente veste. Porque nossa roupa, ela vai mostrar como a gente vai estar espiritualmente muitas vezes, sabe? Não é que ela é o todo, mas a nossa roupa, ela vai mostrar se a gente está querendo provocar os outros alguma coisa, ou se a gente vai querer realmente pensar, não, o Senhor é meu dono, o Senhor é aquele que manda em mim. Eu não vou vestir algo que o diabo está disseminando no mundo como uma moda, sabe? Roupas que aparecem demais, roupas degotadas, roupas muito curtas, sabe? Tudo isso é algo que nós devemos vigiar, principalmente nós mulheres, os homens também, mas principalmente as mulheres. Que nós possamos pedir sabedoria ao Senhor e pensar nos nossos, refletir nos nossos pensamentos, o que eu quero passar através da minha roupa, da minha linguagem corporal.
porque tem muitos outros versículos que eles vão até falar mais especificamente sobre isso, né? Sobre esse tema das vestes, sobre o nosso comportamento. Esse ele fala, e eu gostei muito, porque ele abrange o lado espiritual e o lado humano, né? Então ele vai falar tanto das vestes aqui, que nós devemos estar vestidos espiritualmente, mas também ele fala do nosso lado humano, né? A gente não pode se deixar moldar por uma cultura totalmente maligna, onde você veste o que você quiser sem se importar com a opinião dos outros, sem se importar se você está provocando alguém a uma queda espiritual. Não, nós devemos nos manter firmes. E sabe uma coisa que isso me lembra? Isso me lembra muito a história de Betseba. Ela estava ali se banhando, tomando banho. Talvez ela nem estava preocupada, talvez ela nem estava pensando naquilo que ela estava provocando alguém ao desejo. E talvez nós não estamos pensando em quem você está fazendo pecar, mas você está pensando muitas vezes em você mesma. Não seja esse tipo de pessoa, porque com essa atitude de Betseba, ela provocou o pecado no coração de Davi. Deus o perdoou depois, mas olha a consequência que ficou na vida dele. Então que nós realmente venhamos ser revestidos pela nossa natureza espiritual e ter sabedoria no que nós vamos vestir humanamente e fisicamente. Bom, o quinto ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é sem conformação. E isso a gente vai ver nos próximos versículos. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Repare que nós, aqui nesse versículo, ele cita que nós estamos nesse tabernáculo, mas nós gememos esperando o tabernáculo espiritual, ou seja, nós não nos conformamos com a cultura deste mundo, nós não nos conformamos com o jeito desse mundo, nós não nos conformamos com os hábitos desse mundo, mas nós gememos querendo ser revestidos pelo espiritual, nós gememos querendo ser encontrados vestidos e não nus, vestidos com vestes espirituais e não nus com as vestes terrenas. Né? Não podemos nos conformar com o mundo e sua doutrina maligna, como o apóstolo Paulo diz, com a secularização deste mundo, né? E aceitarmos isso na nossa vida espiritual. Nós não podemos, nós devemos confrontar todo o pecado que está dentro de nós para que seja eliminado. Precisamos desejar e aspirar o céu com todas as nossas forças e todos os dias das nossas vidas. O sexto ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é exatamente esse: revestidos. Quando nós, mortais e humanos, fomos revestidos pelo sacrifício de Cristo, pela incorruptibilidade, né, alcançada ali no céu, não estamos presos às coisas terrenas, nós não estamos ali obedecendo às doutrinas malignas de Satanás, mas nós podemos nos apresentar a Deus, não por nós mesmos, mas por esse sacrifício de Cristo, por essa incorruptibilidade que Ele nos dá, né, livremente para quem aceitar Ele, né? Então, que nós possamos nos vestir com vestes de santidade, vestes de louvor, e que tudo isso reflita a nossa vida espiritual. E se você se encontra nessa situação, que você possa refletir sobre o que você tem feito e pedir perdão ao Senhor, pedir para Ele te limpar, pedir para Ele te lavar e pedir para Ele realmente te dar sabedoria em tudo, naquilo que você veste, naquilo que você pensa, no seu anseio pelo céu, pedir fome e sede do céu. E essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!